Ora então, meus amiguinhos, muito boa tarde. Vamos aqui para a nossa sexta aulinha. Na última aula tínhamos visto aqui a formação de Portugal, não sei se estão recordados, que os objetivos aqui eram identificar os acontecimentos que provocaram as mudanças significativas no Condado portugalense, reconhecer a importância e o valor de Dom Afonso Henriques na formação e na independência do nosso reino, não é? E localizar no espaço e no tempo as principais conquistas de Dom Afonso Henriques. Isto foi a última aula que nós vimos aqui. Hoje vamos ver o novo reino chamado Portugal. Os objetivos da aula de hoje, ou seja, no final da aula, deverás identificar as vitórias que foram decisivas para a formação do Reino de Portugal, interpretar sumariamente a bula Manifestus Probatum, a pessoa, pois, isto é latim, a pessoa já vai explicar o que isto significa, identificar os principais passos na conquista do Algarve, identificar a função dos grupos sociais no processo da reconquista, relacionar o Tratado de Alcanices com a fixação da fronteira. Estes são os objetivos da aula de hoje, ok? No final, vamos ter que saber estas coisas que estão aqui e que eu acabei de ler. Ora, vamos então começar aqui pelo exercício número 1. Temos aqui o glossário que nos apresenta que vai ser usado aqui o termo reino, o termo monarquia e território. O que é um reino? Estado governado por um rei. Ok? Monarquia. Regime político em que o poder pertence ao rei. E território. Ora, território, grande extensão de terra, não é? Pertence a um reino ou pertence a um condado. Depende, não é? Havia extensões de territórios maiores, que eram os reinos, e depois havia outros mais pequenos, que eram os condados. Ora, vamos então ouvir com atenção. Olá, venham comigo conhecer o Dom Afonso Henriques. É uma viagem no tempo. Ele entrou naquela máquina. Boa tarde, Alteza, Dom Afonso Henriques, o Conquistador. Boa tarde, rapaz. Será que é possível responder-me a algumas questões sobre os tempos em que foi rei? Claro, com muito gosto. Quando é que o Condado portugalense se transformou em Reino de Portugal? Em 1143, no dia 5 de outubro. Foi nesta data que assinei o Tratado de Zamora, juntamente com o meu primo, Dom Afonso VII, rei de Leão e Castela. A partir desse dia tornou-se no primeiro rei de Portugal, não foi? Sim. O primeiro de 34 reis de Portugal. Como era ser rei no século XII? Eu era a autoridade máxima do reino. Competia-me governar o país, fazia as leis, administrava o reino, aplicava a justiça, decidia da paz e da guerra e chefiava o exército. Qual era a importância da chefia do exército? Foi a atividade mais importante do meu reinado, pois tive de lutar contra os castelhanos e contra os mouros para aumentar o reino e conseguir a sua independência. Nenhum outro rei conquistou tantos territórios como eu e por isso me chamam o Conquistador. De 1143 e até 1910, Portugal foi uma monarquia. É capaz de nos explicar do que se tratou? Ao longo de mais de 7 séculos, Portugal foi uma monarquia. Isto é, foi governado por monarcas ou reis. Como se fazia a passagem de poder de um rei para o outro? A transmissão de poder fazia-se de forma hereditária. Ou seja, passava do pai para o filho, do sexo masculino, mais velho. Estou esclarecido. Obrigado, Alteza, pela disponibilidade. Volta sempre, meu rapaz. E cá está, ele regressou ao presente, não é? Mas nesta máquina do tempo ele teve a oportunidade de falar com o Dom Afonso Henriques e fazer-lhe algumas perguntas que até foram muito interessantes, não é? Então aqui vejam, a entrevista ao Dom Afonso Henriques fala sobre as vitórias militares dos portugueses, liderados por Dom Afonso Henriques. E porquê é que estas vitórias foram muito importantes? Porque ele não só teve que vencer as tropas do seu primo, do reino de Leão e de Castela, mas também lutar contra os mouros para conquistar cada vez mais território, não é? Quando morreu já tinha conquistado terras no Alentejo. Foram então decisivas estas vitórias, porque se o nosso reino não se tornasse maior, não havia possibilidade de depois o Papa reconhecer o rei, não é? E pronto, passamos então aqui para o exercício número 2. Depois de ler o texto, responda às questões assinalando a resposta correta. Ao nosso muito amado Filho em Jesus Cristo, Afonso, Rei dos Portugueses, sabemos que evidentes sucessos que
como bom filho e príncipe católico, tendes feito vários serviços à Sacrossanta Igreja, combatendo valorosamente os inimigos dos cristãos, dilatando a fé cristã. Afirmamos Portugal com inteira honra e dignidade de reino, e todos os lugares que ganhardes aos mouros. Assina Papa Alexandre III, e é isto que se chama a Bula Manifestis Probato, que o Papa escreve uma carta ao rei Dom Afonso Henriques a reconhecê-lo como o rei de Portugal. Isso foi em 1179. Bula Manifestis Probato, não se esqueçam disso. Então quem é que foi o emissor da bula? Quem é que fez a bula? Foi o Papa. E quem é que foi o destinatário? Quem é que recebeu? Foi o Conde ou foi o Dom Afonso Henriques? Foi o Dom Afonso Henriques, porque o pai já estava morto. Qual foi a mensagem da bula? O Papa batizou Dom Afonso Henriques como príncipe católico. O Papa reconheceu a independência de Portugal e Dom Afonso Henriques como o seu rei em 1179. Está certa esta. O Papa, em que ano foi emitida a bula? Se precisares de ajuda, usa o conversor disponível no botão Recorda. Portanto, aqui temos o conversor para convertermos aqui o conversor da numeração. Ok? Temos que converter isto aqui. Então, digita o número do algarismo em numeração áurea na caixa da esquerda e vê o equivalente na numeração romana. Ora, 1143. 1143. Quem não sabe esta data não é bom português. MCX. É este? Não. Vamos outra vez ao conversor. Ora, pois já vamos ler, mas é a pergunta. A bula 1179. Portanto, a bula 1179, apagar. Este botão permite. Quem é que foi o emissor da bula? Quem é que fez a bula? Foi o Papa. Quem é que recebeu? Dom Afonso Henriques. Agora, esta é que estava certa. E agora aqui na conversão, vamos aqui ao conversor. E aqui está a perguntar em que ano se emite a bula. Ora, temos que pôr aqui 1179. 1179. E vejam, é o que tem MCLXXIX. É este o maior de todos. Também não é, era o de baixo. Pronto. E temos a resposta concluída. Eu também, numeração romana com MC, a gente não usa, não é? Porque a gente aqui, agora a partir daqui, você começa a usar só 3 números romanos que a gente usa. É o X, é o V, que vale 5, né? É o X que vale 10 e é o I, que vale 1. Né? A gente pode sempre pôr 1, 2, 3. Agora, quando vamos pôr o 4, já não pomos 4 tracinhos. Na numeração romana, vocês já sabem que têm que pôr o I e depois a seguir o V. Ou seja, 4, 5 menos 1, 4. Era assim que os romanos contavam. Ora bem, passamos então para o terceiro. No terceiro temos então aqui a conquista do Algarve. Observe atentamente a animação. Vejam que ainda havia muitos reinos cristãos que ainda não tinham conseguido expulsar os muçulmanos aqui, especialmente os almorávides, que eram muito guerreiros. Eles tomaram conta aqui do sul da Península Ibérica, mas os portugueses foram os primeiros a conquistar aqui o Algarve. Esta zona aqui, vocês vão ouvir com atenção, ok? Corria o ano de 1249 e o rei de Portugal, Dom Afonso III, prepara-se para a importante e definitiva reconquista do Algarve. Os seus antecessores, nomeadamente o rei Dom Sancho I, já haviam tentado tal proeza, mas os muçulmanos recuperaram a cidade de Silves. Dom Afonso III, determinado e apoiado pelos cavaleiros da Ordem de Santiago, conquista Algesur, Loulé, Faro e Silves. A partir deste momento, Dom Afonso III passa a intitular-se Rei de Portugal e do Algarve. Estão a ver? Porque o Algarve era um reino que era dos mouros, não é? Os mouros é que eram donos desta parte toda. Tinha o castelo de Silves, não era? O castelo era deles. Foram eles que o construíram. Mas Dom Afonso III vai conquistar todas estas cidades, como vocês viram aqui no fim, não é?
Corria o ano ele vai conquistar desde Lolé, Zur, Lolé, Algesur, Faro Lolé, e Faro e Silves. Silves. A partir deste momento, Dom Afonso III passa a intitular-se Rei de Portugal e do Algarve. Portanto, a partir daqui, ele, além de rei de Portugal, também do Algarve, porque o Algarve era um reino independente. Ou seja, ele, para se, de certa maneira, mostrar que era um rei poderoso, passou a chamar-se Rei de Portugal e do Algarve. Ora, a conquista do Algarve, exercícios, analisa a cronologia ao lado e responde às questões preenchendo o espaço em branco. Quais foram as últimas cidades a serem conquistadas? Resposta. Ora, então, as últimas cidades. Vocês agora têm que olhar para aqui, né? Os anos, as conquistas e os reinados. Ora, as últimas cidades, portanto, 1180, ora, Silves e Alvor, né? Aqui. Depois, em que século se fez a conquista definitiva do Algarve? Ora, a conquista definitiva do Algarve, 1249. Está aqui, Faro e Silves, no reinado de Dom Afonso III. Depois a última, qual foi o monarca que conquistou definitivamente o Algarve? Dom Afonso III. Ora, deixa lá ver se está certo o que eu disse. Está certo. Silves e Alvor, não, Faro e Silves. Faro e Silves, eu tinha dito Silves e Alvor, está mal. É Faro e Silves. Ora, cá está. As últimas. Eu tinha posto as primeiras. Aqui, isto é mesmo para baralhar. Porque lá está, já tinha havido conquista, Dom VI I já tinha conquistado Silves, mas depois perdeu as terras para os mouros, não é? Portanto, vejam, as respostas corretas seriam: quais foram as duas últimas cidades a serem conquistadas então no Algarve? Faro e Silves. Em que século é que se fez essa reconquista do Algarve? Século XIII. Em que reinado? Dom Afonso III. A reconquista de territórios que integraram o Reino de Portugal terminou em 1249, quando Dom Afonso III conquistou a cidade de Faro. Os reis portugueses envolvidos na reconquista foram 5: Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I, Dom Afonso II, Dom Sancho II e Dom Afonso III. A partir deste momento, os monarcas portugueses passaram a chamar-se Reis de Portugal e dos Algarves. Lá está a importância do Algarve, não é? Porque era um reino muito grande e pertencia aos mouros. Vamos passar então para o quinto, faz a correspondência entre os membros da população e a sua função na reconquista. Quais eram as funções do rei? Ora, o rei, vocês já sabem que o rei tinha todos os poderes, como nós vimos, não é? Ele podia governar, era ele que comandava os exércitos, era o chefe da religião, era ele que fazia a justiça, as leis, aplicava a justiça, portanto, distribuía as terras pelos condes, pelos seus homens da sua confiança. Portanto, o rei era, sem dúvida, todas as decisões passavam pelo rei, não é? O rei era a personagem mais importante de toda esta sociedade. Portanto, auxiliaram o rei nos combates e receberam terras como recompensa. Ora, foram os monges, os nobres e os monges guerreiros. Ajudaram o rei e por isso recebiam terras. Combatem a pé no apoio ao rei e aos nobres guerreiros. É o povo. O povo não tem cavalos, vai a pé e a apoiar os seus nobres guerreiros que vão nos cavalos. Quem é que comanda o exército? Era sempre o rei, não é? O rei comandava os combatentes nas batalhas contra o inimigo. Os nobres cavaleiros e os monges guerreiros ajudavam o rei nas batalhas. Como recompensa, o rei doava-lhes terras reconquistadas. A maioria dos combatentes eram homens do povo, que lutavam a pé e com armas de má qualidade. Pois, os homens mais pobres, não é? Não tinham cavalos. Agora aqui, o fim da Reconquista Cristã. A Reconquista Cristã no resto da Península Ibérica só terminou no século XV. Vejam, nomeadamente em 1492, quando os cristãos conquistam definitivamente o reino de Granada, aos muçulmanos. Foi muito tarde, não é? Até em Espanha, os espanhóis, os reinos que depois vão dar origem a Castela, não é? E depois hoje em dia a Espanha, não é? Ainda tiveram muitos anos a lutar. Já nós tínhamos o nosso território todo conquistado e eles ainda estavam a lutar para expulsar os mouros das terras deles. Ora, o Tratado de Alcanices, este tratado é muito importante, eu quero que vocês fixem este nome, o Tratado de Alcanices.
Durante a Reconquista Cristã, as fronteiras do Reino de Portugal eram incertas. Por isso, houve necessidade de definir as fronteiras por via diplomática. Observa a animação sobre o Tratado de Alcanices. Portanto, os dois reis vão se encontrar, Portugal e de Castela, Leão e Castela, e vão-se dividir as terras. A partir daqui é meu, a partir daqui é teu. Fazer as fronteiras. Ora, esteja lá com atenção. O Tratado de Alcanices foi um tratado de paz celebrado entre os reis Dom Dinis e Dom Fernando IV de Leão e Castela em 1297. O tratado definiu quase definitivamente as fronteiras a norte e a este do território continental português. Aquelas mantiveram-se até à atualidade, à exceção da perda de Olivença para a Espanha, em 1801. Portanto, o Tratado de Alcanices, muito importante, porque é um tratado que vai definir as terras a divisão das terras entre Portugal e Espanha, não é? Foi feito por Dom Dinis. Ora, então, o Tratado de Alcanices reconheceu a independência do Condado Portucalense. Está falso. O Tratado de Alcanices pôs fim à Reconquista. Está falso. O Tratado de Alcanices estabeleceu, ou seja, fez as fronteiras entre os reinos de Portugal e Castela. Quando? Em 1297. Tratado de Alcanices. 1297. Ora, faz favor de apontar isto no caderno diário. O Tratado de Alcanices. Põem lá. Tratado de Alcanices no caderno diário. E depois copiam esta frase. Estabeleceu as fronteiras entre os reinos de Portugal e Castela em 1297. E é verdadeiro. Ok? Faz favor de copiarem. Tratado de Alcanices. 2 pontos. Ou à frente ou a de baixo. Copiam esta frase. Ok? Pronto. Vamos passar para o 7º. Já sabem que tem aqui a tarefa. No 7º, a pergunta número 7. Um novo reino chamado Portugal. Reino de Portugal e dos Algarves de exercício. Completa o texto selecionando as opções corretas. Em 1143, quem não sabe esta data não é bom português, o Tratado de Zamora, 1143, Tratado de Zamora, foi o rei de Leão e Castela, Dom Afonso VI, reconhece Dom Afonso Henriques como rei de Portugal, seu primo, não é? Eles eram primos. Em 1143, o rei de Leão e de Castela, Dom Afonso VII, desculpe, há pouco disse sexto, Afonso VII, aceitou Portugal como um reino independente. Dom Afonso Henriques passou a ser rei. Este tratado ficou conhecido por Tratado de Zamora. Não se esqueçam, 1143. Quem não sabe esta data não é bom português. 1143. Quem não sabe esta data não é bom português. É uma boa maneira de fixar a data. Ora, chamou-se então Tratado de Zamora. Todavia, o reconhecimento internacional do novo reino e do novo rei dependia da emissão de uma bula, que é uma autorização do Papa, pelo quem? Pelo Papa. Tal só aconteceu naquela data que a gente há pouco se enganou, lembram-se? 1179. 1179. Mesmo assim, a Reconquista Cristã, ao lado português, continuou terminando em... Quando é que terminou a nossa reconquista? Quando é que nós conquistámos definitivamente o Algarve? Enganando. 1249, conquista de Silos. Não é? Silos e Faro foram as últimas cidades conquistadas no Algarve. Com a conquista definitiva do Algarve por Dom Afonso III. As fronteiras definitivas foram estabelecidas pelo rei Dom Dinis em... Ora, aqui é que é a tal data que eu há pouco fiz confusão. 1297. Tratado de Alcanices. Ok? Através do Tratado de Alcanices, que eu vos pedi para vocês passarem para o caderno. E pronto, tínhamos aqui também esse exercício já realizado. Ora, vamos então ver aqui mais uma barra cronológica. Preencha as datas em branco, de forma a completar o friso cronológico Portugal, desde a proclamação do reino até à definição das fronteiras. Ou seja, desde que nasceu o reino até que as fronteiras foram traçadas. Ora, aqui, lembram-se do ano? A bula Manifestus Probatum, 1179. 1179. A conquista do Algarve,
1240. Olha, agora já não me lembro. 1249, 1297, 1249, 1249. Apontem isto, só favor, que eu quero que vocês fixem as datas. Não façam como eu, com memória de galinha. Tenho que ir às soluções. 1297, 4997, 1297. 97 ou 98? 1200. Que é isto? Já tem números a mais. 1290. Vou pagar. 1297. Vou pagar 1297. 1297. Assim fica a barrinha toda certa. Vou pagar esta. 1249. Já não tem a barrinha toda certa. Está aqui, falta já este verde, já não está completo. Qual era a data aqui? 1247. Não. 1249. O meu gato não me larga. 1249. Querem ver? Barrinha cheia. E esta? Vou pagar esta. 1178. Ele diz que não quer. Está a ver? Barrinha não enche. Está mal. É o 9. Certo? Estão a ver? Portanto, isso faço assim. Depois aqui em baixo temos então os acontecimentos e as respectivas datas. Então isto é uma barra cronológica. Ou seja, da data mais antiga para a data mais recente. 1179, Bula Manifestis Probatum. Ou seja, autoriza a ação do Papa de reconhecer o reino de Portugal e Dom Afonso Henriques como rei de Portugal. Reconhece o reino e reconhece o rei. Em 1185, dá-se a morte de Dom Afonso Henriques. 1211, a reunião das primeiras cortes. As cortes eram o rei mandava chamar os homens mais importantes da sua sociedade, não é? Que eram os nobres e os membros do clero, juntavam-os e pedia conselhos, não é? E aconselhava-se se devia marcar guerras, se devia aumentar os impostos. Havia muitas decisões que o rei pedia conselhos a outras pessoas. É isto das cortes. A gente depois vê isto melhor. A conquista do Algarve dá-se em 1249, atenção às datas, não esquecer as datas, as duas cidades do Algarve, Faro e Silos, e em 1290, fundação dos Estados Gerais, ou seja, aparece a primeira universidade em Portugal para os estudantes universitários, surge em Lisboa, no reinado de Dom Dinis. Depois, no Tratado de Alcanices, também no reinado de Dom Dinis, ele vai fazer um acordo com o rei de Castela a dividir as terras onde é que acaba Portugal e onde é que começa a Espanha. E a partir daqui, em 1297, já temos o nosso território todo dividido e definitivamente conquistado. Ok? É isso que é importante que vocês fixem. Ora, aqui então temos as várias cidades. Temos aqui, arrasta os escudos de armas, brasões, de cada concelho para as suas localizações exatas no mapa. Portanto, vamos ver aqui a cidade de Silos. Ora, Silos, deixa eu ver se onde é que é Silos. Deve ser aqui, não é? Mas como é que a gente arrasta? Isto está tão pequenino. Ah, é para aqui. Está aqui. Está mal, hein? Então, Silos. Aqui não é Silos, aqui é Faro. Faro é que é aqui. Aqui é Faro. Aqui é Silos. Portanto, Silos é aqui. Isso é que é. Agora, Évora. Ora, a gente lê aqui e vê, não é? Aqui diz Castelo Vila de Figueira de Castro. Ora, Castelo Rodrigo. Ora, a gente vai aqui e vê onde é que está aqui Castelo Rodrigo. Não é? Não encontra Castelo Rodrigo, vai à procura de Almeida. Ora, Almeida a gente também não encontra, é uma destas, não é? A gente aqui nunca sabe, porque lá está a Vila do Sabugal, Olivença, eu sei onde é que é aqui. Agora, Almeida, acho que é aqui, não é ali. Esta foi a terra que a gente perdeu para os espanhóis.
Cá está no território de Espanha, mas já foi nosso, não é? Tinha sido nosso. A Vila do Sabugal, olha, só sobram duas. A Castelo Rodrigo, acho que é aqui. E o Sabugal é aqui. E qual é a fonte? Onde é que vem a informação? Tem aqui os sites, a gente clica e abre aqui os sites onde está a informação destes conselhos que vocês acabaram de marcar aqui. E era este o último exercício aqui da nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado. Beijinhos e abracinhos para todos. E, se faz favor, na próxima aula, estejam com atenção e copiem e façam as tarefas que o professor pediu. Está bem? Então, até à próxima aula.